Graça e paz, meus queridos internautas da C4 TV Web, do programa Espaço Gospel, aqui com o nosso apresentador Samuel Gonçalves. Eu quero dar minhas boas-vindas a todos vocês e dizer que é um prazer poder estar aqui novamente nesse programa, trazendo um pouco da Palavra de Deus, compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus com os irmãos. É um privilégio, para mim, que estou aqui em Rondônia, já há 25 anos realizando a obra de Deus e poder estar aqui com os irmãos compartilhando um pouco da palavra de Deus nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, é um privilégio e é um prazer. Então eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade e também agradecer ao nosso apresentador Samuel Gonçalves, pelo convite, por esse programa maravilhoso que tem chegado a milhares de lares com a palavra de Deus, com um louvor, que reconhece a grandeza e a soberania do nosso Deus. Enfim, esse programa que tem abençoado vidas. E eu me sinto abençoada de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, fazendo essa parceria aqui com os irmãos no programa Espaço Gospel. Nós estamos vivendo dias difíceis, com essa questão de pandemia que nós estamos atravessando. E diante desse cenário, novas palavras têm se juntado, ou surgido e aumentado o nosso vocabulário. Dentre essas palavras, a palavra pandemia, a palavra isolamento social, distanciamento, a questão de máscara, todo esse cuidado, que nós estamos vivendo, e também tem se falado muito sobre se reinventar, sobre novo normal, E nesses dias nós temos tido a oportunidade aqui em Rondônia, na nossa igreja, na Igreja Batista Comunitária aqui em Vilhena, de compartilhar sempre com os irmãos palavras de conforto, para que nós possamos nos encorajar, e nos mantermos confiantes diante desse cenário que nós estamos vivendo, porque o nosso Deus não mudou, o nosso Deus está no controle. Nós temos visto diante dessa situação que estamos vivendo que o único que tem o controle de tudo é Deus, Muitos tiveram várias sugestões de como enfrentar esse período de pandemia, assim que tudo começou. A Organização Mundial de Saúde, responsável por dar as orientações, e ao chegarmos no momento em que estamos atualmente, temos percebido que nem mesmo a Organização Mundial de Saúde sabe agora o que fazer, Ainda tem dúvidas, ainda é muita coisa que não está no nosso controle. Mas glória a Deus, porque Deus não perde o controle. Então nós sabemos que, independente dos homens não saberem o que fazer no momento como esse, Deus sabe o que faz. Deus tem feito o que Ele sempre fez, que é cuidar do seu povo, que é cuidar de nós, de cada um de nós, cuidar das nossas famílias e direcionar todas as situações, porque, meus queridos, Deus não perdeu o controle de nada. Não é porque nós não temos controle da situação que significa que Deus não tem o controle. Ele tem o controle, Ele está no controle, Ele está trabalhando e Ele está cuidando de cada um de nós. Mesmo nas dificuldades, mesmo para as famílias que têm enfrentado luto, que têm enfrentado de perto essa questão do vírus. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos nessa tarde. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto do Novo Testamento, do evangelista João, Então, gostaria de convidar os irmãos a meditarem comigo em João no capítulo 21, e eu gostaria de ler os versos de 1 a 10. Diz assim, então, a palavra de Deus em João, capítulo 21, de 1 a 10. Jesus e a pesca maravilhosa. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao
Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Nós podemos notar, e talvez você esteja se perguntando, o que esse texto tem a ver com a ideia, né, do que nós temos passado, como nós podemos contextualizar para esse momento que estamos vivendo. E eu digo a você que, como a Bíblia ela é sempre muito atual, né, e ela se renova a cada dia, nós podemos aplicar, sim, os ensinos desse texto na realidade que nós estamos vivendo e do que ainda vamos viver. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é sobre essa questão, o novo normal. Tem se falado muito sobre isso, sobre o novo normal. Apesar de ainda não se ter clareza como será esse novo normal, todos nós já estamos pensando que temos que nos preparar para viver o novo normal, o pós-pandemia, porque nós sabemos que haverá um pós-pandemia, haverá um momento pós esse momento que nós estamos vivenciando agora de crise, de dores, de luto, de muita tristeza, de muita insegurança, de muitas incertezas. Então, haverá um depois. E a gente pode notar que o texto começa justamente com essas palavras. No versículo 1 do capítulo 21 de João, começa dizendo: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, e continua contando. Depois disso, o quê? Vamos lembrar que o cenário aqui era após morte de Jesus. Jesus havia morrido e para muitos dos discípulos havia morrido com Jesus a esperança de uma transformação, de um mundo melhor, de um reino instaurado, né? Do que Jesus tinha pregado, de que que o reino já estava aqui, que ele veio para instaurar o reino celestial, o reino do Pai, que ele veio para trazer boas novas, que ele veio para transformar, trazer vida e vida em abundância, e todas aquelas mensagens encorajadoras que Jesus trouxe, mensagens de paz e de alento. Para os discípulos, ao ver Jesus sendo crucificado ali na cruz, ao ver o seu mestre sendo crucificado, com eles achavam que com ele também havia sido crucificado e estava morrendo todas as esperanças, todas aquelas mensagens que Jesus havia falado em nome de Deus, que Jesus havia transmitido, né, se declarando filho do Deus Altíssimo. Então, para muitos dos discípulos, estava ali, encerrado, havia acabado. Não tinha mais o que continuar, não tinha um depois. Eles estavam tão desesperançosos, né, que Pedro, então, vai para a beira do mar e diz: eu vou pescar. Voltar a fazer o que ele fazia antes de seguir a Jesus, antes de ser chamado por Jesus para ser pescador de homem. Então, tal era a desesperança, não havia um plano B, não havia um depois na cabeça deles, que eles, então, Pedro resolve voltar a fazer o seu ofício anterior, que era a pescaria. E os outros discípulos, então, nós vamos com você, né? Decidiram que fariam o mesmo. Para vivermos, irmãos, um pós-pandemia, de acordo com as coisas que agradam a Deus, nós precisamos nos preparar. Precisamos manter vivo em nós a esperança, a certeza de que há um Deus que está ao nosso redor, que está nos guardando, um Deus que é fiel, um Deus que não muda, um Deus que não perdeu o controle das coisas. Então, para nós nos prepararmos para esse pós-pandemia,
Nós temos que manter a nossa fé alimentada, nós temos que manter a nossa fé firme, nós temos que manter a nossa fé edificada na rocha que é Jesus. Os discípulos de Jesus tiveram que se adaptar a viver o novo normal também. Isso tem a ver com o que nós precisamos. Nós também precisamos aprender a viver o novo normal. Ou seja, nós precisamos já desde agora estar nos preparando, já aprendendo a como vamos viver pós esta pandemia. Então, como viver um novo normal pós-pandemia talvez seja a pergunta que não quer calar ou a pergunta que nos acompanha nesses dias que estamos vivendo. Observe que o versículo começa com depois disso. Sim, nós vamos passar por isso e vamos viver o depois. Você precisa ter isso bem claro na sua mente, você precisa ter essa confiança, você precisa ter esta certeza de que você vai viver o depois. Depois da tristeza de tantas mortes, o depois de uma crise mundial econômica, política e financeira que nós estamos vivendo, entre outras crises, precisamos também ter uma nova visão de Jesus. Depois que passarmos pelo vale desta pandemia, precisamos atualizar nossa imagem sobre quem Jesus é. Ou melhor, precisamos manter vivo em nossa mente quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que morreu e ressuscitou. Ele é aquele que veio para dar vida e vida em abundância. Então, você não pode perder na sua fé, na sua mentalidade, no seu coração, a pessoa de Jesus. Quem realmente Jesus é. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa na declaração que o próprio Pedro deu sobre Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nenhuma pandemia, nenhuma crise econômica, nenhuma crise financeira ou política, ou uma crise na saúde, pode mudar a pessoa de Jesus, pode mudar aquilo que Jesus é. Ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. É preciso nós lembrarmos também a missão, né, que Jesus teve e que também deu a nós. Então, lá no versículo 4 do capítulo 21, nós vamos encontrar, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Observe que Jesus estava no mesmo lugar antigo. No mundo pós-pandemia, você vai ter que voltar para o lugar antigo. Hoje nós não podemos estar no nosso trabalho, muitos não podem estar nem nos cultos presencialmente, porque quem está no grupo de risco, as crianças, as pessoas idosas não podem comparecer aos cultos presenciais ainda, que em alguns lugares já está flexibilizado, já pode se fazer o culto presencial, observando todas aquelas orientações de distanciamento, de uso de máscara, do uso do álcool em gel, mas ainda tem um grupo que não pode estar presencialmente no culto. Então, e outros que também não podem estar no trabalho, que são as pessoas também idosas e do grupo de risco. Mas pós-pandemia, o que vai acontecer? Você vai ter que voltar para o lugar antigo, você vai ter que voltar ao seu antigo local de trabalho. Então, foi isso que aconteceu quando diz aqui que Jesus estava na praia. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Pode ser que a sua missão esteja ao seu lado ou nas coisas antigas. Jesus voltou ao lugar conhecido, talvez você tenha que voltar também. Aquilo que você estava fazendo, aquele projeto que você estava desenvolvendo, talvez você vai retomar ao lugar antigo para dar continuidade a esse projeto de uma forma nova, né, reinventada, como a gente tem falado, mas você vai voltar ao lugar antigo. Então, trabalhe com essa realidade. Vejamos que no versículo 2 diz assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Já não eram mais 12 discípulos. Naquele momento, ao retornarem a sua vida após a morte de Jesus, eles não estavam mais no grupo de 12, né? Judas, que havia traído Jesus, já nem estava mais entre eles. Já não eram mais 12. Naquele momento, eles tinham que retomar, então, as suas vidas.
Talvez você também vá passar pela mesma situação. Algumas pessoas talvez já não estejam mais lá quando você voltar. Dessa forma, trabalhe com o que você terá disponível e seja grato por isso. Sabemos que muitos vão retornar aos seus locais de trabalho, às suas igrejas, e muitos não estarão lá. Alguns porque partiram, infelizmente, vítimas da pandemia, né, do coronavírus. Alguns, falando agora de igreja, não vão retornar talvez às suas igrejas porque acabaram abandonando a sua fé em meio ao desespero, não conseguiram permanecer firme porque não podiam estar ali diariamente, como antigamente, ou regularmente na comunhão com os irmãos, e com isso enfraqueceu. Então nós temos que estar preparados para isso também, que muitos não voltarão, não retornarão ao rebanho, né? Então nós temos que estar preparados para esse pós-pandemia e essa realidade. Mas não podemos esquecer que nossa missão continua, que nós continuamos a ter a responsabilidade de continuar levando as boas novas de salvação por onde quer que nós andemos. Também não tente voltar ao normal. É interessante notarmos que isso não existe mais. Temos que partir, né, do pressuposto que para o novo normal, o pós-pandêmico, as coisas não serão como eram antes. As coisas não vão voltar ao normal que nós conhecíamos. Por isso que a gente usa a expressão um novo normal. Então nós temos que tomar uma atitude de estarmos atentos, assim como no versículo 3, né, de quando nós vimos que os discípulos seguiram a Jesus, né, lá quando diz no versículo 3, vou pescar, disse Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Simão Pedro já não era mais pescador de peixes. Não tente mudar e voltar ao que Jesus já mudou na sua vida. Pedro era um grande pescador, ele tinha a sua própria empresa de pesca e ele pescava muito. Mas note que pós-morte de Jesus, ou seja, após ter passado aquele momento da partida do Senhor Jesus, ele tenta voltar a fazer o que ele fazia antes, mas ele se esquece que Jesus havia mudado a vida dele, Jesus havia transformado ele em pescador de homens. E ele quis abandonar essa missão e voltar a fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus. Tudo pós-pandemia mudou, né? Ou seja, em relação a nós também nós temos que ter essa clareza de que tudo vai mudar após a pandemia. A forma de nos cumprimentarmos, a forma de trabalharmos nas empresas, a situação das igrejas, ou seja, não vai ser mais como era antes. O normal que nós conhecíamos não vai voltar. Então nós temos que nos preparar para esse novo normal. Também ainda no versículo 4 nós podemos lembrar ou trazer como lição para a nossa vida que ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus já estava lá aguardando os discípulos, mas eles não o reconheceram. Jesus não estava limitado ao presente, ele não está limitado ao presente, ele está no futuro. Para Jesus não existem limitações. Então, você precisa ter claro que o mesmo Jesus que te resgatou, que você conheceu antes da pandemia, permanece o mesmo. Com o mesmo poder, ele não mudou. Embora muitas vidas tenham sido ceifadas durante esse tempo de pandemia, Jesus continua vivo, ele continua dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele continua dizendo, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então ele continua sendo o bom pastor, ele continua sendo a vida, a verdade, o caminho, e nós não podemos perder isso de vida. Jesus havia preparado tudo, né, para receber os discípulos quando eles voltaram então da pesca. Ele já tinha acendido o fogo, ele já tinha colocado o peixe na brasa, já estava com os pães ali preparado. Então tenha essa certeza, Jesus já tem tudo preparado para te receber pós-pandemia. Jesus já está com tudo preparado para nós darmos sequência à nossa vida pós essa pandemia. E por fim, gostaria de te chamar, né? Gostaria de te chamar a atenção ou de te alertar de que nós precisamos estar atentos às ordens de Cristo, pois elas chegarão repentinamente. Quando eles chegam ali na praia, quando Jesus se encontra com eles na praia, Jesus fala para eles, lancem a rede do lado direito do barco. E eles dizem que passaram a noite toda pescando e não tinham pescado nada. Mas como era uma ordem de Jesus,
eles obedeceram da mesma forma. Você precisa estar pronto e atento para obedecer às ordens que Cristo vai lhe dar após essa pandemia, ou que ele já está até já sussurrando aos seus ouvidos durante esse momento. Ele já está te mostrando novos caminhos pós-pandemia. Precisamos estar preparados, meus queridos. Deus quer ver nosso novo comportamento, nosso comprometimento com as pessoas. Ele espera isso de nós. E no versículo 10 do capítulo 21, ele diz: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Atenção ao cuidado que você anda tendo com seus liderados, né? Com as pessoas que você discipulava, ou com as pessoas que você acompanhava, ou com as pessoas que você trabalhava, né? Pessoas que talvez você estava orando por ela, você estava caminhando junto com ela. Pós-pandemia, você precisa estar preparado. E, na realidade, eu digo que durante essa pandemia, você também precisa estar alerta e atento, ajudando a essas pessoas. Tem muitas pessoas precisando de amor, de uma palavra de conforto ou simplesmente de uma oração. Então, que você possa se colocar diante do Senhor, lembrar, né, que quando Jesus pede, tragam aqui aqueles peixes que vocês pescaram. Talvez Jesus esteja falando para você também. Né? O que você tem feito daquelas pessoas que você trouxe para mim, trouxe ao meu caminho, aquelas pessoas que você levou a Jesus. Você continua discipulando? Eu sei que talvez você não pode estar presencialmente com ela, mas como eu disse, nós temos nos reinventado e as redes sociais têm sido a grande oportunidade de nós fazermos a diferença. Então, eu deixo aqui para você esse conselho. Aproveite o que nós temos hoje, as ferramentas tecnológicas que nós temos, um computador, um simples celular. Nós temos hoje as redes sociais, Facebook, Instagram, nós temos o WhatsApp, e você pode continuar fazendo a diferença através dessas tecnologias, através dessas ferramentas. Lembre-se, depois dessas coisas, Jesus já estará lá te esperando pós-pandemia, para continuar direcionando a sua vida, para continuar usando a sua vida para transformar outras vidas. Que Deus nos abençoe e que você não perca as suas esperanças, porque Jesus continua o mesmo. E como diz as Escrituras Sagradas, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe e continue protegendo a sua casa, a sua família, e que você continue também se cuidando e se preparando para um novo normal, o novo de Deus que Ele tem para você pós-pandemia. E será grandes coisas o Senhor está preparando para você pós-pandemia, após esse tempo que nós estamos vivendo. Deus te abençoe, deixo aqui um abraço a todos vocês e que Deus seja com cada um de vocês todos os dias, guardando e protegendo. Deus os abençoe. A paz do Senhor.